Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, agora sim, iniciando mais um episódio do Esse Pode. Fala aí, pastor. E aí, Fer, tudo bom? Tranquilo? Mais uma vez aí. Demorou um pouquinho, mas estamos ao vivo aí. Entramos no ao vivo fake, né? Tô brincando. Não, agora estamos ao vivo aí. Mais uma semana, mais um dia. E aí, gente, não sei se vocês perceberam, quem vai estar no Facebook, no YouTube amanhã, aí a nossa arte definitiva. Já derrubando tudo. E hoje a gente está recebendo mais uma vez aqui nosso apóstolo, o apóstolo Edilson. Apóstolo, obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Maravilha. Eu é que agradeço sempre o carinho de vocês, talento também, essa meninada esforçada, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem, né? Tava tentando colocar aqui no TikTok, mas acabou. Olha lá. Aí, gente, olha. Ao vivo é assim, ó. Toda vez que eu venho aqui, alguma coisa acontece, né? Ao vivo é desse jeito que funciona. Mas boa noite, Deus abençoe e que a gente possa ter aí um tempo gostoso de edificação, de crescimento, um bate-papo cheio da graça de Deus, Fernandão, abençoado, pastor Rodrigo, a Bia que está ali também nos assessorando, ela é a diretora, né? Ela é a diretora, ela é a grande responsável por nos fazer a gente chegar até os rádios, as telas, os celulares, computadores, né? Se ela decidir que ninguém fala, ela bota tudo. Ela manda, a gente só obedece, só a gente tem juízo. Pessoal, só quem está no Facebook aí, a gente está com um probleminha no microfone, se der alguma falha, não estiver saindo som, comenta com a gente aqui nos comentários, fazendo um favor, para a gente poder ir ajeitando aqui, para a gente poder ir arrumando. Então vamos para o nosso tema de hoje, né? Querendo aumentar a cadeira? Eu tô diminuindo a cadeira. Né? Essa cadeira foi feita para gente maior. Né? Tá certo? A gente tem que diminuir. Tudo bem que eu tenho 1,82, mas só não enxergo onde está. Sentado fica um pouquinho menor. Então, mas pastor, a gente... Até o tema de hoje ia ser outro, né? Sim. Até a convidada ia ser outra, né? Uhum. Mas como a gente está nessa semana de decisão na política, e eu acho que a maior, acho que de todos os tempos, né, de democracia no Brasil, é o momento mais importante já vivido na história do Brasil. É uma eleição extremamente delicada, decisiva, é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, enfim, eu acho que muita coisa vai ser definida aí, né? Vamos tentar conversar sobre esse tema sem sair das quatro linhas, né? Sim. Porque nós já estamos entrando naquele momento, acho que hoje é o último dia, né? É o último dia. Aí não pode ficar falando muito. Uhum. Acho que ainda pode falar nomes e tal, né? Mas a gente vai tentar ser bem... Vamos ser bem democráticos. Vamos com a gente não quer impor aqui, eu acho que é importante isso. Né? Nós não queremos impor nada a ninguém, porque democracia é justamente isso, liberdade. Né? Liberdade acima de tudo. Então, a gente, como cristãos, a gente tem que primar pela liberdade realmente, né? Pela liberdade de opinião, de voto, enfim. Sim, mas o nosso papel é informar, né? E o que a gente vai fazer aqui, informar, alertar. Até em off eu estava comentando com o apóstolo e eu queria começar com um assunto que, assim, é a base para o nosso tema. Apóstolo, por que, principalmente no Brasil, a gente tem esse tabu? A igreja, ela não se envolve com política. A gente vê... por exemplo, Estados Unidos, Billy Graham, ele tinha acesso à Casa Branca, ele orava, ele aconselhava os pastores, os presidentes. Eu estava lendo a respeito do Spurgeon essa semana, e o Spurgeon fala que a ignorância do cristão achar que o cristão não deve se meter na política. Por isso, ele até coloca, tantos bandidos assumem o poder e tantos falsos profetas se levantam nos púlpitos. E olha que Spurgeon viveu há 1800 e tantos atrás, hein? Ele já tinha essa cabeça extremamente consciente, né? Exatamente. Ele já tinha essa consciência. Eu acho, pastor
Rodrigo, Fernando, Bia e quem está ouvindo a gente também, que é uma baita de uma hipocrisia, né? Não tem como a gente usar outro termo. É uma hipocrisia. Eu ainda ontem fui muito criticado. Ontem eu fiz uma live no TikTok, na parte, acho que na hora do almoço mais ou menos, um pouquinho depois do almoço, e justamente para falar sobre política. E eu fui criticado por muitas pessoas, não, porque pastor, igreja, não tem que se meter em política e tal. Só que a política, ela tá presente em todo lugar. Sim. Né? Porque ela está presente no supermercado, porque as decisões econômicas vão influenciar diretamente no preço do alimento, no preço do combustível, enfim, de tudo. Né? Então a política ela é responsável por todas as decisões. E é uma hipocrisia nós, como cristãos, nos abster, né? ou ficarmos no nosso cantinho, isolados, não, porque nós temos que ser espirituais e as coisas do mundo não se misturam. Né? Mas o próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Exatamente. Então nós temos que ter essa posição, sim, de influenciar, quer gostem ou não. A igreja ela precisa tomar as rédeas da situação. Você falou por que o Brasil não tem essa cultura, né? Não tem essa cultura, né? Porque eu acredito em muito, na verdade, está ligado ao preconceito religioso. Na verdade, o Brasil vem, sim, de um domínio, né, lá da Europa, trouxe a Igreja Católica. Pedro Álvares Cabral trouxe padres, né? Sim. Padres para junto, a primeira missa, né? Foi uma missa que foi celebrada quando o Brasil foi descoberto, né? Então, e quem dominava quem tinha esse controle todo era a Igreja Católica. Sim. A Igreja Católica Apostólica Romana, né? Depois vieram as outras igrejas né? Então, eu acho que hoje bate muito mais na questão do preconceito, sabe? Uma barreira. Então, criou-se essa... Porque, assim, se você for ver em termos de história, faz quanto tempo que a igreja evangélica realmente começou a participar da política? Faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, não. Foi a criação da bancada evangélica, Sim. uma década atrás, mais ou menos. Não tem isso? Eu acho que vai do que uns 3, 4 mandatos por trás. Por aí. Não se ouvia falar sobre isso, né? Opa, estou escorregando aqui. Não se ouvia falar Tanto é que, na maioria, se você for ver, aqui em Cambé, né? Vamos falar Cambé. Eu não conheço nenhum vereador que seja evangélico. Não sei se tem. Posso estar extremamente errado aqui, mas que eu saiba, né? Não me lembro dos evangélicos terem elegido um pastor ou alguém realmente que fosse ali do meio cristão evangélico, né? Então, se tem essa pessoa, ele não se posiciona. Foi velado, né? Não se posiciona. Sim, né? Ou sufocaram ele, ou ele tem medo de mostrar a cara. Mas, enfim, eu acho que a igreja, ela foi, sim, sufocada, a igreja evangélica, e aí vem a crítica, e eu acho que a gente tem que amadurecer em relação à crítica. Porque vão criticar mesmo. Sim. Vão criticar, né? Vão criticar por quê? Porque a igreja, como eu falei, ela tem a função de ser sal e luz. Ela é a guardiã, né? Hoje se fala muito no STF ser o guardião da Constituição. Né? Coisa que não está acontecendo, né? Que a gente, papel, infelizmente, a gente não está vendo aí os ministros do Supremo Tribunal defenderem de fato e de verdade, como deveriam, a nossa Constituição. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento, né? E nós, como cristãos, nós devemos ser guardiões da Bíblia, da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos mandamentos. Né? E aí que está o grande problema. Como é que eu vou ser guardião de princípios, de valores, dos mandamentos bíblicos e ao mesmo tempo ser omisso? Ficar escondido.
Não vou me meter, não vou opinar, né? Ó, ontem eu coloquei no meu story do WhatsApp em quem eu vou votar. Eu vi isso. Né? Eu tive que apagar. Alguns minutos depois ele colocou. Já A gente tira, separava. Aí eu coloquei lá, né? Como eu sou piadinha, bem, né? Gosto de dar uma provocadinha, mas assim, vocês não têm noção do tanto de gente que começou a mandar no privado, tira isso daí, o senhor não pode, o senhor é uma pessoa pública, o senhor é pastor, e as pessoas, o senhor vai tem gente que não apoia o tal candidato e tal, e aí acaba que vai perder membro da igreja. Não, mas peraí, a gente tem que, democracia é isso. Sim. E eu tenho visto muitos padres se posicionarem, mas são poucos os pastores que realmente estão aí botando a cara para bater, né? Nós temos aí hoje alguns pastores que ocupam aí o tempo todo a mídia, que é o Malafaia, o Marcos Feliciano, Marcos Feliciano? Isso. Essa galerinha aí que sempre está colocando a opinião. Hoje eu vi também pastor Lucinho colocando lá alguma coisa, mas o pastor André Valadão. Mas de um modo geral, aqui na região mesmo, Cambé, Londrina, eu não tenho visto nenhum pastor se posicionar. Ninguém dá a sua opinião, né? Fala abertamente. Aí quer ver que eu vou agora entrevistar vocês. Por que será que esses pastores não colocam não colocam, não dão a cara a bater? Será que é medo? Bom, medo de repreensão, de represário, alguma coisa assim? Medo de perder dízimo? Membro, dízimo, talvez um apoio que deva receber. Mídia. Então, assim, a gente, de uma maneira geral, inverteu os valores. O cristão, ele não está sendo a luz, mas ele está se deixando ser iluminado, é claro, entre aspas, pelo mundo. O mundo impõe, nós vamos obedecer. Você abre rede social, você vê TV, os famosos e tudo mais. Ai, bonito, ele se posiciona, ela se posiciona. E quando o cristão se posiciona, ele tem que ficar calado ou ele tem medo de se posicionar? Eu acho que a gente tem que se levantar e fazer a nossa parte. Quer dizer, hoje todo mundo está se dando o direito de dar opinião, né? Eu vi assim a barbaridade, né? E como que é a situação, né? Tem um rapaz aí, eu nunca guardo o nome dele, eu sei que é Neto, alguma coisa Neto. Não sei se me salve a memória aí, né? Ele falou em 2018, se não me engano, ou antes, né? Acho que na eleição de 2018, ele acabou com o candidato lá da esquerda, ele acabou com Lula, né? Falou, xingou palavrão, né? Ele é um influencer muito grande. Esqueci o nome dele agora. Né? Felipe Neto. Xingou a Dilma, xingou o todo Lula, mundo. Xingou a esquerda e um monte de palavrão. E agora ele chorou, né? Fez uma live chorando, pedindo perdão para Dilma, pedindo perdão para o Lula, né? Aí eu paro para pensar o seguinte, né? Eu faço o seguinte comentário. Ele não tem valores cristãos. Não. O valor dele é dinheiro. É dinheiro. Ele quer ser politicamente correto porque as pessoas que assistem o canal dele são pessoas que normalmente não têm muito, não estão ligadas ao cristianismo e principalmente ao cristianismo evangélico. E ele está lá influenciando. Agora, nós como cristãos, que somos portadores da palavra, dos princípios, são princípios tão básicos, gente, família. Sim. Família é o começo de tudo. Não existe sociedade se não houver família. Não existe sociedade se não houver família. Né? Respeito, acho que a gente tem que respeitar, né? Sempre vou defender o respeito, né? A opção sexual, a cor, condição financeira, política, cada um, né? Faz o que quer da sua própria vida. Nós não temos que ficar se metendo na vida de ninguém, no sentido de dois homens querem viver juntos, amém, tudo bem. Agora, não dá pra gente também tampar o sol com a peneira. Não tem como uma sociedade existir se não houver o relacionamento de um homem e de uma mulher. E aí querem nos calar, querem que a gente não fale sobre isso, querem que a gente fique escondidinho,
Quer dizer, eu vou falar até uma coisa aqui muito pesada, mas é uma verdade. Todo gay se originou a partir do casamento de um homem e de uma mulher. Não veio de Todo outro lugar. homossexual não veio de outro lugar. Então, eu acho que os homossexuais deveriam repensar os valores, né? O porquê essa perseguição tão grande contra a igreja, né? Contra nós. Não pode opinar, pastor não pode opinar. Né? Ontem eu fui criticado até por homossexuais. Né? Teve um que mandou para mim assim, que saudade do tempo em que os evangélicos tentavam pregar Jesus para mim e não me convencer a votar num determinado candidato. Eu respondi para ele assim, não, eu não estou tentando te convencer a votar em candidato X ou Y, eu estou tentando mostrar para você os dois lados da moeda, para você colocar na balança quais são os valores defendidos pelos candidatos. Que infelizmente hoje se pega muito na questão do valor, como eu tenho falado, né? Sim. Do valor, e estão esquecendo do preço, perdão, e estão esquecendo dos valores, né? Então se oferece muita coisa. Não, olha, se votar para mim, né, tem candidato que ontem eu estava ouvindo no carro o horário político. Tem candidato que vai mudar o mundo. Que eu pensei, naquele momento, eu falei, Senhor, que essa pessoa entre aí, né, que seja eleito, porque assim, em janeiro de 2023, se essa pessoa for eleita, acabaram os seus problemas do Brasil, do mundo, porque a pessoa é tão forte que ela vai mudar a história do mundo. Né? E sempre tem aquela frase, eu sei como fazer. Eu sei como fazer. Tem gente que está na política faz 38 anos e diz que agora que vai fazer. Né? E aqueles candidatos que já se elegeram 50 mil vezes, não, porque agora eu preciso dessa chance, porque agora eu sei o caminho. Pô, mas faz 38 anos que está lá. Faz 20 anos que está lá. O cara faz 5 mandatos que está lá como deputado, como senador. Agora ele vai fazer. Agora ele sabe o que tem que fazer. Agora ele vai fazer. Ele aprendeu, estava num estágio, né? É o processo. Estágio Quero dele, eu estar num estágio desse, ganhando, bem remunerado. Já né? aposentado, né? Já A partir aposentado. de segunda mandato já tem aposentadoria. Já aposentado. É que leva 4 anos, principalmente ali em outubro, para você descobrir que você sabe fazer ou não, né? A gente tem que entender também o lado deles. Eu sei que é um negócio muito sério, né? A gente brinca e tal, faz até piada, porque assim, o tema é muito pesado. Né? Sim. Mas voltando à pergunta que você falou, né, sobre a igreja, esse tabu que a igreja, que o cristão não pode opinar, que o cristão não pode abrir o seu coração, né? Isso tem que ser quebrado definitivamente. Nós temos que defender, sim, valores, princípios, respeitando a opinião de todo mundo, mas de uma forma muito clara também. Nós não podemos ser omissos. Agora, a gente tem que defender coisas, como estava dizendo, coisas básicas. Família é algo básico. É algo básico. Já pensou? Se a família, se você não tiver o núcleo familiar, porque querendo ou não querendo, a família é o porto seguro. Sim. Né? É aquela coisa, eu sou pastor há 25 anos, acho que um pouco mais, preciso ver certinho, 97 para 25 anos. 25 anos. 25 anos. Então esse ano, olha, meu Deus do céu. Sim. Minha idade. 25 anos, bodas de prata já. Né? Glória a Deus, amém, aleluia. Eu estava sendo ordenado pastor e ela estava nascendo. 25 anos. Né? E o que eu vejo, amados? Que a família é o porto seguro, é o lugar onde para onde a gente volta, né? No final do dia, quando a situação pega mesmo, é a família. Né? Tem até né? A gente ouve muitas pessoas dizerem assim, que no final de tudo vai ser sempre família. Sim. Né? No final da vida, há poucos dias eu fui ministrar, né? Assim, vira e mexe, a gente está ministrando velórios, funerais e tal. E você vê lá na madrugada, principalmente,
quem é quem na vida da pessoa. Né? Que na maioria das vezes a pessoa pode ser extremamente popular, mas meia-noite, meia-noite e meia, 1h, aí você começa a perceber quem realmente fica, né? São as pessoas que tinham um compromisso, uma aliança com aquela pessoa. Então não tem como a gente chegar aqui e falar, não, que legal, aquele candidato lá, ó, ele acha que a família é algo retrógrado, que o modelo de família que a gente vive hoje já não serve mais. Como não serve? Né? Eu não sei de onde a pessoa tira uma ideia dessa. Ou ela é muito frustrada, né? Só que aí me vem uma pergunta, né? Eu falo demais, né? Não deixa nem vocês perguntarem. Mas aqui, uma coisa que eu achei interessante. Esse sujeito que fala contra a família, que ele hoje é candidato, né? Há um tempo atrás ele perdeu a esposa. Perdeu a esposa. Para ele, o modelo de família tradicional é algo obsoleto, que já não serve mais. Então por que ele procurou uma mulher para casar? Vai entender, né? Por que não ficou sozinho então? Ou sei lá, né? Ou sei lá, implementasse então um modelo diferente de família, uma coisa mais moderna, sei lá, né? E tal. Não, mas ele foi lá, procurou alguém para estar junto, quer dizer, um modelinho básico. Você viu que no final das contas, o basiquinho funciona. Né? Aquela roupa simples, aquele tênis, né? Aquela camiseta, aquela calça jeans, né? Que é o que funciona. Que está funcionando desde que o mundo é mundo, né? O mundo é mundo, é isso aí. Deus criou. Não. Aí o cara acha que é maior do que Deus, porque Deus criou a família, um projeto que funciona. Não, aquilo que Deus criou já não funciona. É coisa de crente, é coisa de católico doido, quer impor as coisas. A gente não quer impor nada. Mas se a gente parar para olhar um pouquinho para trás, eu tô com 37 anos. Não parece, eu sei. Meu Deus. Não parece, eu sei que Só não parece. isso? Só isso. Aparência. Tá judiado, né? Eu não posso contar a piada que eu vi esses dias, deixa eu ver. Então, mas quando eu era criança, a gente não via tanta baderna, tanta bagunça, tanta gente com más intenções. Por quê? Porque tinha família. É aquilo que eu brinco, né? A rede social era a calçada, era o convívio familiar e a sociedade era diferente. Hoje, as famílias, grande parte, estão desestruturadas. Famílias sem pai, sem mãe, filhos rebeldes, e a gente está colhendo uma sociedade que está correndo, nem caminhando, mas correndo para a perdição. Então, como que a família não funciona se é o que tem sustentado a sociedade desde sempre? Não é que não tem pai, não tem mãe. É que sim, a autoridade ela foi ferida, né? Ela foi quebrada. Né? Porque na época em que a gente ia brincar na rua, uma hora dessa, estava na rua brincando. Tava. Né? E não tinha perigo nenhum. Não tinha perigo nenhum. A gente estava lá e os pais às vezes conversando com os vizinhos ali, sentados na rua, as crianças brincando. Eu sou dessa geração. Só que assim, a autoridade do pai e da mãe era muito presente. Funcionava, né? Eu sou daquela geração que o pai falou, quer dizer, a mãe falou, já o negócio pegava. Né? Mas quando ela falava assim, vou contar para o teu pai, aí, meu irmão, aí você podia esquecer. E hoje não existe mais isso. Né? Hoje a mãe vai falar, já não tem mais essa autoridade, o pai muito menos essa autoridade. Por quê? Porque nós estamos colocando pessoas na política que de alguma forma, eu diria que são pessoas que de alguma forma são frustradas, sim, machucadas, né? Eu não condeno, a gente não pode condenar, mas eu fico olhando um político, né? Um dia desse eu vi uma pessoa falando, já faz tempo já, mas esse vídeo circula na internet até hoje, e a pessoa dizendo assim, nós vamos destruir a família, nós vamos acabar com a família. E a minha atitude foi orar por aquela pessoa. Falei, Senhor, em nome de Jesus, não deixe essa pessoa acabar a vida dela sem ter os olhos abertos para o tamanho da besteira que ela está falando. Né?
tamanho da besteira que ela está falando, que destruía a família, né? Quer dizer, e é fruto do quê? Com certeza uma pessoa que se decepcionou, que se feriu, que se machucou. Agora, eu não posso deixar as minhas feridas, as minhas machucaduras, interferir no mundo ao meu redor. Eu acho que eu tenho que ser coerente. Sim. Né? E na hora de escolher os candidatos, o povo de Deus errou muito. Nós erramos muito. Por quê? Porque nos ensinaram, crente não se mete em política. Porque a política é do mundo. Uhum. Né? Só que nós vivemos no mundo. Então, Sim. por isso que eu disse no comecinho, que é uma hipocrisia a gente falar que cristão e que crente, que católico não fala de política, que pastor não fala em política, que padre não fala em política, porque a política está no dia a dia. Né? No dia a dia, olha lá na Nicarágua. Né? A liberdade que nós temos agora aqui, nesse momento, nós temos liberdade, nós estamos falando de princípios, de valores, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando, enfim, de tudo que contraria os pensamentos desse mundo progressista. Uhum. Nós temos essa liberdade no Brasil, ainda. Por enquanto. Né? Agora, se a gente não botar a mão na consciência e de mão beijada a gente começar a colocar, dar essas cartas em branco, né, que fala, carta em branco na mão de políticos que não defendem família, que pregam que o aborto é uma coisa natural, né? Puxa, gente, aborto, né, eu já disse isso até como profissional da saúde. Existe sim, né, tem mulheres que perdem a criança e tal, mas isso é um aborto que se chama aborto espontâneo. Né? Por algum problema, alguma disfunção, né, acabou que não conseguiu levar a gestação adiante. Agora, você engravidar por um descuido, que hoje também, né, a gente vive num mundo de tanta informação e a pessoa às vezes, né, eu não sabia, né, que transar sem camisinha pode engravidar, né? Então, puxa, tá aí para todo mundo saber, né? Apóstolo, você não pode falar essas coisas. Mas é uma realidade, gente. É outra hipocrisia. Qualquer dia a gente tem que vir falar aqui. Sim, né? quebrar os tabus. Não, porque o jovem, tal. Gente, nós estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis, né? E não dá para varrer para baixo do tapete certos assuntos, certos temas, né? Mas isso daqui também é para um outro momento. Mas, enfim, abortar é um assassinato. E eu acho que é muito mais grave do que, né, qualquer assassinato, qualquer morte é gravíssimo, né? Mas imagina, uma criança não tem nenhuma defesa, a um vítima não pode, ali, né? a vítima não pode se defender num caso desse. Pensou? A gente pode considerar como um crime hediondo, né? Sim. É um crime hediondo, porque não tem defesa alguma. Porque a gente teve o nosso primeiro bebê, meio da Rosana, a gente perdeu. Foi um aborto espontâneo, com aproximadamente 2 meses. A gente já sentiu muito. Sim. E foi algo natural. Agora imagina a pessoa ciente que está ali uma vida e ela vai, e ela se desloca para fazer isso. E como o senhor está falando, tem gente que defende, não, isso é normal, isso é um direito seu. Mas e o direito à vida? Sim. Que todo mundo tem? Então, mas o mais preocupante é que, às vezes, a pessoa, ela até tem algum princípio ali, algum temor no coração dela. Mas aí você coloca um político, né? E normalmente o político, ele sabe falar. Sim. Ele sabe tocar, ele sabe, né? Gente, tem político assim que é um artista. Sim. Né? Tem político que deveria estar assim em Hollywood, né? Porque chora quando precisa, se emociona, levanta a voz, abaixa, trabalha os tons, né? E aí você coloca lá, você dá o voto para aquela pessoa. E ele vai falar de uma forma tão convincente que aquilo não é tão ruim assim. Não, foi o jeito que falaram. Olha, a igreja te ensinou diferente, né? Os cristãos têm uma visão distorcida, que não é bem assim. E aí
né? Por isso que hoje essa guerra. Por isso essa guerra hoje. Que eles estão doutrinando e aos poucos eles estão se infiltrando nas faculdades, né? Hoje eu fico assim, assustado de ver profissionais, médico, dentista, advogado, professores, que já compraram a ideia. Já compraram, não, porque olha, defender a vida no ventre de uma mãe é retrógrado. Uhum. Né? Defender uma família tradicional é retrógrado. Que mais? Defender honestidade, não, é retrógrado. Não, então o que nós vamos defender? Então vamos deixar bagunça. Tem hora, eu não sei vocês, mas tem hora que eu falo assim, olha, dá vontade de chutar tudo e seja o que Deus quiser. Né? Mas aí a gente lembra que a gente não tem recurso, Sim. o suficiente para ir embora para os Estados Unidos. Né? Lá também não tem aquelas coisas, né? Lá também não. Então, mas uma coisa que eu ouvi hoje sobre os Estados Unidos que eu achei interessante. Os Estados Unidos, eles têm, né, estão tendo muitos problemas lá. Mas eles lá defendem com unhas e dentes a liberdade. Pra você ter uma ideia, as pessoas vão na frente da Casa Branca, o cara estava falando lá, e eles colocam cartazes lá, vou matar o presidente. Uhum. Né? E o cara não é preso, a polícia não está nem aí, o cartaz fica lá até estragar. Né? Por quê? Eles defendem a opinião. Então quem pode falar? Todo mundo pode falar o que quiser. Uhum. Pode falar, né? Porque é uma distância entre você falar e você fazer. Né? Agora, hoje a gente tem colocado no poder políticos que estão fazendo de tudo para o quê? Ser a nossa liberdade. Né? Não fale em família porque eu não gosto que você fale de família. Não fale contra o aborto porque eu não quero que você fale contra o aborto. Não fale sobre posse, né, de ter a terra e tal, porque, né, eu não tenho terras, né, um exemplo aqui, a Bia trabalhou a vida toda, batalhou, guardou um dinheiro, comprou uma terra, está lá hoje produzindo o sitinho dela, a fazenda dela, glória a Deus, eu não tenho. Não, porque ela é opressora, ela é minha opressora, né? Olha, ela é capitalista, opressora, tá, mas olha a história da vida dela. Pagou preço lá atrás. Né? Eu não paguei o preço, então eu vou ter que ocupar o lugar que sobrou para mim. Colher aquilo que eu plantei. O sol nasceu para todos. Né? Então a sociedade, ela precisa, essa liberdade precisa ser de todos. Né? Democracia. Né? Só que a gente está vivendo um momento muito complicado, muito delicado. Eu tenho medo, confesso que eu estou preocupado com o que vai acontecer no próximo domingo, né? Porque assim, Deus, ele revela, tá? Ele revela como, há alguns anos atrás, o Espírito Santo me usou para falar acerca de uma candidata, que era Marina Silva. E Deus falou, naquele momento, porque ela vem de uma base familiar cristã e evangélica. Sim. Ela é conhecedora da palavra. E naquele momento o Espírito Santo, ele tinha uma obra muito grande para fazer com ela. Eu não entendi o que aconteceu, confesso que fiquei um pouco preocupado até, falei, meu Deus, mas o Senhor mostrou e tal. Só que Deus foi me dando entendimento e tem me dado entendimento. Uma coisa é o Senhor revelar o desejo do coração dele para a sua vida. Agora, daí a eu querer fazer a tua vontade, quer dizer, Saul, mesmo contrariando a vontade de Deus, porque Deus não queria que Israel tivesse um rei. Deus queria continuar cuidando de Israel, com seus profetas, com os juízes e tal. Mas aí o povo, não, nós queremos um rei porque todo mundo tem, nós também queremos. Tudo bem, então eu vou respeitar. Né? Só que, Saul, siga esses princípios e eu vou te abençoar. Tanto é que Saul foi muito abençoado durante muito tempo. Sim. Mas quando ele se desviou dos princípios, começou a se achar demais, quer dizer, saiu fora do propósito, né, a casa caiu. Né? Porque Deus ele age assim. Né?
Deus me chamou para ser apóstolo. Agora, eu preciso andar, como diz aí o Bolsonaro, nas 4 linhas. No nosso caso, palavra. Sim. Se eu começar a me desviar, fazer a minha vontade, não a vontade de Deus, né? E eu já tive experiências de tomar decisões que não eram decisões de Deus. Não tem vergonha de dizer isso, até porque eu acho que é uma forma da gente ensinar também. Teve situações em que eu não obedecia a direção de Deus. Eu coloquei ali a minha vontade. E toda vez que a minha vontade prevaleceu, veio problema, veio frustração, veio perda, né? Veio sofrimento. Então a gente tem que parar realmente e pensar, né? Como a palavra fala, quando o justo governa, o povo é feliz. Mas quando o ímpio, aí o povo chora, né? E a gente, infelizmente, a nossa sociedade, que é tão avançada, tão instruída, tão descolada, a gente está voltando para o pão estirco romano e ninguém nem está se dando conta. Não, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você fica no seu cantinho, deixa eu tomar as decisões por você. Sim. E vai embora. E a gente não aprende com os erros lá do passado e, infelizmente, a nossa geração, talvez ela não vai sofrer, mas e as futuras? E os seus filhos, seus netos, seus bisnetos e o pessoal que vai vir depois. Esses dias eu estava vendo um vídeo de alguns venezuelanos falando, infelizmente hoje nós estamos colhendo aquilo que os nossos pais plantaram. Então, se o cristão hoje no Brasil não se posicionar, Deus vai fazer, claro, mas Ele vai usar a gente, porque a gente é o sal, a luz. Então, se a gente não se posicionar, as futuras gerações vão acabar pagando um preço pela nossa irresponsabilidade, pela nossa omissão, pela nossa falta de coragem mesmo de se posicionar. Chegar lá e falar, não, eu quero alguém que tenha Deus acima de tudo, que tenha Deus como base para o seu governo. Então, para pensar para domingo, em nome de Jesus. E você falou uma coisa muito séria. A gente acha assim que Deus, né? A gente joga muita responsabilidade na mão de Deus. Né? Só que quem vai escolher, quem vai apertar lá os números, quem vai escolher, quem vai nos governar, mas são 4 anos passa rápido. Mas 4 anos pode mudar a história. Sim. Da vida de qualquer pessoa. Em 4 anos você pode viver, meu Deus, né? Para pensar, volta aí 4 anos na sua vida. Muita coisa. Quanta coisa aconteceu Muita coisa. em 4 anos? Olha, 4 anos. Eu, por exemplo, perdi a minha mãe, acompanho meu pai no tratamento de câncer, tive problemas com diabetes, acabei emagrecendo por causa disso, né? De uma forma meio que imposta, né? Porque se por mim não teria emagrecido, né? E quanta coisa. Muita tive coisa. que amadurecer, tive que aprender. Eu não sabia fritar um ovo, né? E eu tive que aprender a ir para a cozinha, tive que aprender a fazer um monte de coisa. Então 4 anos pode mudar a história de um país, de uma nação, do mundo inteiro. Né? Se muda a vida da gente. Né? Nossa vida já muda. Sim. Imagina. Né? Então a gente tem que parar de achar que porque Deus está no controle, porque o fulano foi ungido de Deus. Né? Mas eu também fui ungido, você também é ungido, cada um de nós somos ungidos. A responsabilidade ela tem que ser pulverizada. Todo cristão precisa botar a mão na consciência. Dia 2, não é uma brincadeira. Eu vou me omitir porque não me identifico nem com um, nem com o outro, nem com X, Y, sei lá. Né? Quem pensa desse jeito, vou votar em branco ou vou anular o meu voto, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai se converter. Né? Porque a palavra diz que o homem tem que ser sim, sim. Não. Então, é sim ou não. Agora, ficar em cima do muro, dando desculpinha. Vai ser o resultado. Porque fulano apoia. Ele fala família, fala isso, fala aquilo, mas ele apoia armas. Né? Como ontem eu disse na igreja. Davi, todos os homens de Deus usavam armas. Os anjos usam armas. Né?
Aí a gente pede, Senhor, põe teus anjos com a espada desembainhada. Né? E aí critica o candidato que fala em segurança, né? que eu percebo que esse candidato, que muita gente critica por causa disso, ele não está dizendo assim, olha, uma arma na mão de cada um, sai todo mundo dando tiro para todo lado. Velho Oeste. Né? Velho Oeste. Agora, você está lá, no seu sítio, na sua fazenda, né? De repente chega lá um bando de marginal e vai lá tentar né, contra a sua vida, contra a sua família. Então, o cara vai ter pelo menos ali, não vai matar ninguém, mas não, deu um tiro para cima e já assusta, né? Opa, o cara não tá completamente né, desprovido, ele está aqui, ele está seguro. Quem pensa isso, você que pensa, que fala isso, então, se você tem carro, moto, caminhão, deixa na garagem, porque o trânsito mata muito mais. Então, vamos parar de andar de veículo automotor, porque mata do mesmo jeito. Tem que ter a responsabilidade. Cerca elétrica mata. Mata. Caco de vidro. Caco de vidro corta, mata, pode até matar. Na nossa época é caco de vidro, não existe Caco de vidro, então. Nossa, caco de vidro. Na minha já era cerca elétrica. É verdade. É que eu vi no YouTube. Na minha época nem era caco, era prego. Prego. Era balaustra na frente. Né? Se bem que também. Era uma cerquinha assim com uma ponta, né? De balaustra. E as cercas, né? 1 metro e meio no máximo. Sim. Né? Gente, é complicado. Não. Tem pessoal aqui do Instagram. O pessoal tá falando bastante hoje. Vou falar quem tá aqui com a gente. A Rose, a Ana Paula, a missionária, a Dona Zé. Mãe, beijo. A Dai. José, sua mãe? Fala que a gente trouxe alguma coisa pro apóstolo comer. Hoje eu posso comer, viu, mãe? Ó, trouxeram merenda, trouxeram aguinha. Não é pra ficar bravo hoje não, mãe. O André, a Fran, o seu Natal. Beijo, a pai. Thaís, a Leila, a Dona Conceição, Tá. a Cláudia, a Elza, a Ana. A Ana, que seria nossa convidada de hoje. A Esther Elaine, a Agnes, a Eliane, o Rodrigo, a Larissa, Ana Paula e Ronson, a Diva. E o pessoal está comentando bastante também. Olha quanta gente, eita glória! Eu comentei da Ana que seria convidada de hoje, mas a gente achou bem mais interessante o tema que a gente colocou, porque as eleições estão aí. Ana, eu roubei o seu lugar hoje. Então, gente, a oportunidade foi propícia. Era essa a data, não teria como adiar. Sem como. A missionária falou verdade, querem calar a boca dos cristãos. A Esther falou candidato das organizações Tabajara. Aí ela falou Tabacaria. depois. Não, ela fica. Tabajara. Corrigiu. A questão não é idolatrar determinado candidato, e sim defender os princípios cristãos e a nossa pátria. Ela também falou que é muito sério as eleições, que a gente tem que ser coerente com a nossa fé. E na própria campanha política, a liberdade está sendo saqueada, né? Sim. Cerceado. Temos visto pessoas sendo presas e processadas por expor a nossa bandeira dentro da sua propriedade. E isso é verdade, porque esses dias eu ouvi trocar voto por churrasco é pura falta de consciência. E o Wilson acabou de entrar também. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu até compartilhei. Eu não sou muito de compartilhar coisas no Instagram, mas eu até compartilhei porque eu achei assim um absurdo. Estavam fazendo propaganda, né? Na frente do né? E eles estavam fazendo, e era um candidato da direita, e fazendo propaganda e tal, acho que era início do jogo do Londrina. E aí vieram 4 ou 5 rapazes e vieram agredir ele. E ele estava falando que isso não é democracia, né? Porque democracia seria os que são da esquerda simplesmente ignorar, não pegar, né? E ir embora. Mas não, foram, agrediram eles, machucaram, senhor de idade estava ali junto, machucaram, e eu fiquei, meu Deus, isso não é democracia, né? Acho que democracia é você conseguir, e assim, já tem gente, né? Eu acho que assim, o Brasil está evoluindo muito nisso. Eu acho que mais uns 50 anos e a coisa vai
Quase lá. Mas eu não tenho, né? Porque assim, Rapidinho. eu já tenho conhecidos meus, até a gente brinca, né? Porque eu tenho um amigo meu que ele é da esquerda, né? Ele é vermelhinho, né? Ele é vermelhinho. E eu sou da direita. E aí ele diz, olha, eu continuo gostando do senhor, eu continuo respeitando o senhor e tal, porque a nossa amizade está muito acima das nossas bandeiras político-partidárias. Né? E eu digo a mesma coisa para ele. Então, respeitar. Eu só gostaria realmente, talvez, de deixar aqui essa mensagem para as pessoas refletirem um pouquinho. Não é uma disputa, até porque, né, quem vai ganhar, quem ganha mesmo a grana grossa mesmo são os políticos. Né? Uhum. A gente acaba ficando, né, às vezes, com rusgas aí com vizinho, com familiar, com irmãos, né? Acho que não vale a pena. Então, mas cuidar, preservar, eu acho que liberdade, hoje a coisa mais importante, eu vejo que a coisa mais importante é a liberdade. Porque com a liberdade você pode, a economia não está muito legal, mas eu tenho a liberdade de trabalhar, né, de fazer complemento a minha renda, com né, posso fazer alguma coisa a mais. Agora, se você vem para uma ditadura, ou vem para um comunismo e tal, quer dizer, todo mundo vai comer o que o governo decidir. Todo mundo vai vestir o que meia dúzia de pessoas vão decidir que a gente vai vestir. Nós vamos falar a linguagem que eles decidirem que é a linguagem apropriada. Né? Agora, você já imaginou? Hoje você tem a liberdade de pegar sua namorada, futura esposa, e passear, sair a hora que você quiser. Né? Agora, a gente sabe muito bem que existem hoje lugares no mundo, países no mundo, onde são ideologias de esquerda que já não se pode mais. Né? Você já não pode ir para... Eu vi hoje que na Nicarágua não pode mais celebrar o dia da Bíblia, não pode mais nas rádios cristãs, católicas, né? Porque lá o predomínio é católico, muito pouco evangélico, mas as rádios católicas foram fechadas, muitos padres foram presos, os que não foram presos estão sendo expulsos do país, né? Então, e aí as pessoas falam assim, isso não vai acontecer aqui com a gente, não. Gente, olha Chile, olha a Argentina, olha ao nosso redor aqui os nossos vizinhos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado achando que, né? Porque para ganhar uma eleição, como eles dizem, democraticamente, né? Para depois dizer assim, ó, você me deu o direito de decidir por você. Você me deu o seu voto, né? Você acreditou na minha conversa. Então, muito cuidado. Uma pessoa que já teve quantos anos, né? Um partido aí que teve quantos anos para poder mudar a história. Sim. Né? E candidatos também, não estou falando só de presidente, não. É governador, é deputado, é senador. Os caras tiveram tantos anos aí. Agora vem aquela conversa que a gente falou no comecinho, né? Porque agora eu sei o caminho. Pô, eu acho a hipocrisia falar, não, agora eu vou resolver o problema dos governos anteriores, que eram os meus governos, né? Que ele estava Sim, que eu fazia. Tipo, foram tantos anos de um governo, tantos anos do outro governo, agora entrou um governo diferente. Eles brigavam entre si, ficavam 20 anos brigando entre si, agora se uniram. Não tem lógica, né? Não tem lógica. E engraçado, né? O brasileiro, ele tinha vergonha de falar que era brasileiro. O nosso patriotismo, ele foi instaurado. E eu estava até conversando com a Rosana esses dias. Falei, nossa, que engraçado, né? Um candidato, o símbolo, é a bandeira do Brasil. É a bandeira do Brasil. E como a Bia comentou, muita gente criticando. Você não pode pendurar a bandeira, você não pode usar a bandeira no carro, você não pode usar a camiseta do Brasil. Gente, nosso país é a nossa bandeira. Algo que há anos a gente não fazia, né? Sim, não tinha orgulho. Tem criança que nem sabia. Pegava a bandeira do Brasil na época da Copa. De 4 em 4 anos. Hoje você vê uma criança abraçada com a bandeira. Isso é muito bonito.
Aliás, eu vou aproveitar para fazer um comentário aqui, né? Quiçá a gente possa ver as nossas crianças abraçadas com a Bíblia. Sim. Voltar a ter aquele amor pelo Evangelho, né? Hoje nós temos tanta dificuldade de ter músicos na igreja. Sim. As crianças não querem aprender mais, não tem mais aquele amor para fazer a obra de Deus, né? Olha só, se a gente fizer um paralelo, né? A igreja, então, hoje, graças a Deus, as crianças estão aprendendo a amar novamente a nação e que elas voltem a amar também a palavra de Deus, a adoração, o louvor, né? Os princípios cristãos. A semana do 7 de setembro, né, que a gente fez a apresentação lá na igreja, a música que a gente apresentou falava muito comigo, sempre falou muito comigo. E aí quando a gente teve a oportunidade, né, e na música fala isso, que o Brasil possa se reacender, que as brasas do Brasil possam se reacender. Significa que a gente também pode reacender as brasas do Brasil. Glória a Deus. Nós temos essa responsabilidade. Sim. Não adianta você querer que o cara lá, lá fora, que nunca ouviu falar de Jesus, que ele vá, né? A não ser que chegue aquele momento que Jesus falou, né? Se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Né? E me preocupa muito isso. Porque, que bonito, né? Que nem, eu já fui muito criticado por eu fazer esse tipo de comentário, né? As pessoas acham lindo o cara que cantou a vida inteira lá no mundão, aí ele se converteu, né? Tem aquela dupla Silmar, Simone Silmar, como que é? Simone Silmar, sei lá. Eu sei que tem uma delas que começou a ir pro lado gospel e louvar e adorar e tal. Que lindo, que tremendo, que maravilha, né? São as pedras que estão começando a clamar. Sim. Porque os filhos da igreja estão sendo omissos. Não tem coragem de dar a cara para bater, não tem coragem de postar a sua opinião, porque se alguém na igreja se ofender, né? Não, eu sei que não é todo mundo que está dentro da igreja Moriá que concorda com o meu discurso, principalmente na questão política. Mas eu não vou deixar de falar porque é o que eu penso como homem de Deus, como servo de Deus, avaliando e analisando a palavra. É isso que Deus mostra para mim. Então eu tenho que falar. Gostou? Amém. Não gostou? Respeito. Sim. Não vou falar, você tem que votar no fulano, você tem que votar no ciclano. Não. Mas eu não passo omisso e, né, se a pessoa conseguir me convencer que o outro lado tem princípios que realmente se encaixam completamente na palavra de Deus, por que não? Apóstolo, né? Você acha que o problema eles estão disputas assim, estão disputando a pessoa, os dois candidatos da polaridade, eles estão vendo muito a pessoa, que um tá se fazendo, eu sou coitado porque eu fui jogado incorretamente, e o outro já é mais, fala tudo, então seria aquele certo receio. Então hoje é isso mesmo, né? Porque a ideologia, os princípios de um é totalmente anticristão e do outro é totalmente cristão. Só que são pessoas que estão, a mídia está fazendo isso, né? Estão demonizando um e santificando o outro. E sabe o que aconteceu? A igreja, ela não preparou o seu povo politicamente. Então, as pessoas hoje, tem gente que está com a cabeça lá no século passado. Né? Com aquele discurso ainda, porque fulano está falando, né, de comida, de preço da carne, de preço do gás. Né? Não, ele está usando isso porque inocentemente as pessoas acreditam que o problema é esse. Sim. Mas o problema é muito mais profundo, é ideológico. Né? Então, a gente tem que parar de ser massa de manobra. Cristão tem que defender princípio cristão. Ou desce do muro e vem para o lado certo, ou vai continuar sendo massa de manobra. E aí não adianta. Você tem o direito de votar em quem concorda com aborto, quem concorda com que a gente estava falando, o aborto, ideologia de gênero. Você tem direito, pode votar. Mas depois você não vai ter o direito de cobrar ou de reclamar. Né?
reclamar, já teve experiência. Uhum. Já tivemos muitas experiências. Né? O Brasil está 1001 maravilhas? Não, não está. Mas as coisas estão começando a se encaixar. Eu acredito que mais um pouco de tempo e o Brasil realmente vai se tornar aquela nação referência para o mundo. Sim. E aí, muitos irmãos e irmãs que têm um chamado vão começar a viver esse chamado de forma intensa, porque nós ainda não vivemos o verdadeiro avivamento. E olha tudo que a gente enfrentou nesses 4 anos, né? Pandemia, guerra, um rombo enorme e estamos aí, ó, estamos caminhando, a economia crescendo, emprego, tudo está caminhando. O preço está lá em cima, mas, gente, já começou a baixar, já começou a melhorar e tudo mais, e o povo não enxerga, é o que você estava falando. Colocou ali o bem contra o mal, sim, a sim. pessoa e não a ideologia. Então a gente tem que parar para pensar, você não tem que ver a pessoa, mas o negócio está funcionando? Então peraí, é nesse aqui que eu vou. Às vezes você tem lá, na empresa onde eu trabalho, o gestor do meu departamento, ele grita o dia inteiro com a gente. Vai, vamos time, mas funciona, porque a gente tem os cronogramas e os horários corretos para liberar cada processo. Tudo anda como um reloginho. Naquele jeito turrão dele, mas está funcionando. Se a gente for olhar para o jeito dele, ninguém vai fazer nada. Mas a gente vê que funciona, então vai todo mundo. O cara fala o que pensa, o cara tem aquele jeito, mas está funcionando, gente. Tá preservando aquilo que a gente foi ensinado. Então, domingo, pensa bem, ora, peça direção para Deus, peça que o Espírito Santo venha abrir a sua mente, né, para você entender tudo que a gente está falando, está ouvindo. O Doni postou hoje, unge a sua mão para ir à urna, né? Unge-se para ir, não é assim, vou acordar, vou ir, vou almoçar, vou... Não, tem aquele momento de reflexão, faz aquele momento de oração e vai para a urna. Deus vai te dar uma resposta ali. O testemunho pessoal de cada um vai falar muito, né? Sim. Sim. Uhum. Glória a Deus. Acho que Amém. deu, né? Sim, já estamos chegando aí no nosso final. Mais alguém aí, Bia? A Esther falou de novo, quem não defende os princípios cristãos na hora do voto não é crente. E o problema de ser massa de manobra é que estes prejudicam quem defende os princípios cristãos e colocam todos. Você não é crente? Não. Você não é crente não, senão já... Tem uma Bíblia do Leão? Tem a Bíblia do Leão? Tem a Bíblia do Leão? O quê? Você tem uma Bíblia do Leão? Não tem, a minha não tem Tem? leão na Tem. Bíblia. Então você é crente. Eu tenho. Eu não tenho, Eu sou né? crente. Eu tenho a Bíblia de Jesus. Amém. Posso, mais uma vez, obrigado pela disposição, estar aqui, ter Glória a Deus. iluminado, né, a nossa mente, a mente das pessoas e ter falado a verdade que é o mais importante. Amém? Amém. Eu que agradeço mais uma vez, né, vocês que têm feito esse trabalho tão bonito, né, o pastor Rodrigo, Fernando, a Bia e todo mundo que está envolvido, né? Sim. E aproveitar e fazer também um convite, né? Irmão, irmã, você que ainda não conhece a Igreja Cristã Apostólica Moriá, né, ali em Londrina, a gente está na rua Avenida Duque de Caxias, 3219, né, a gente está ali de quarta-feira às 7h30, domingo 10 da manhã. Muito em breve estamos retornando aí com o culto da noite também, né, uma questão aí de alguns dias aí, logo a gente vai estar com o culto domingo à noite também. E aqui em Cambé, na Belo Horizonte 529, né, quarta-feira, 7h30, sábado, 7 horas, os jovens, né? Sim. Vamos estar juntos sábado, Sim. em nome de Jesus. E domingo, 10 da manhã e 7 da noite. Amém. Amém. Ele fez a Agenda, agenda hoje. Imagina! Eu passei Não, tá Ô, tranquilo. meu Deus, a força do hábito. Só firmar um convite para os jovens para esse sábado, a gente vai estar falando sobre identidade. Não o RG, mas a sua identidade como cristão. Então vem nesse sábado aí, a gente está te esperando. Não um jovem de idade, mas você que quer aprender, quer tirar um tempo ali que a gente tem de comunhão, de compartilhar a experiência, tem sido bênção. A gente está crescendo aí e avançando para a glória do Senhor. Amém? Posso vai estar essa semana aqui com a gente? Acredito que sim. Então, Ainda hoje eu já estava olhando na agenda lá para tentar me programar para estar com o pessoal nesse sábado. Vou fazer um maior esforço para estar junto sim, em nome de Jesus. Amém. pessoal, só passando sobre o nossa logo aí, para quem está vendo no Facebook, vai estar daqui a pouco no YouTube. Então vocês viram que a gente procurou usar o que a gente já estava com a referência do mundo, né? Que tem uma camisa do Geração que tem essa referência aqui.
que é o que a gente quer, né? Esse pod que é chegar a alcançar o mundo para trazer a palavra, para trazer informação, para trazer cultura, para falar sobre muitos temas. Então, essa aí foi a nossa logo vencedora. E é a proposta da igreja, né? Sim. Muito bonita. Parabéns. Quem criou essa logo aí. A equipe de marketing é muito boa. bonita mesmo. Eu me apaixonei por essa Logo vai marca. ter as canequinhas, né? Sim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu sou um apaixonado por canecas. Opa. Amém. A gente começar a dar prêmio aqui para as pessoas, né? Sim, Em nome de sim. Jesus. Minha mãe tá cobrando as merendas. Sim, gente. Se você quiser vir assistir aqui também, né? Sim, ao vivo. Pode vir, Convite. pode ficar ali do lado de fora. Ó. Tem dois vídeos enormes aqui, ó. Dá para assistir lá de fora, né? O convite está aberto. Benção por Se essa inscreva no nosso canal no YouTube, esse pode. Exatamente. Esse pod do jeito está escrito aqui, ó. Sem exclamação, interrogação, pontuação, nada. Amém? Bia, brigadão. Deus abençoe sua vida. Cada dia mais. Fer, obrigado. Obrigado, um abraço. Tamo junto. E semana que vem, estamos aqui novamente. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Tchau.